qualidade na cidade. A Babilônia de Nabucodonosor tornaria pequenas muitas de nossas modernas cidades por seu tamanho e esplendor. Vamos conhecer sua imensa escala. A Babilônia tinha um formato quase quadrado, dividido ao meio pelo rio Eufrates. A cidade foi construída com precisão. Suas ruas retas e largas cruzavam umas às outras em ângulos retos, como a maioria das cidades de hoje. A Babilônia estava cercada por uma muralha defensiva dupla, circundada por um fosso. Era a cidade mais bem protegida do mundo antigo. De acordo com uma fonte antiga, as muralhas da Babilônia tinham mais de 100 metros de altura por 30 metros de largura. Havia espaço suficiente em seu topo para permitir que uma charrete puxada por 4 cavalos desse uma volta completa. Os babilônios achavam que suas muralhas eram impossíveis de serem escaladas ou de serem invadidas. Torres de defesa estavam posicionadas em intervalos regulares. Mas as muralhas da Babilônia eram apenas o começo de suas maravilhas. O caminho processional era a avenida principal, norte e sul da cidade. Ele possuía mais de 20 metros de altura, pavimentada com pedras e ladeada por leões esculpidos. E o caminho processional levava para o norte, para o grande templo dedicado ao deus Merodach. Era a rua mais impressionante do mundo antigo. Este é o portão de Istar, magnífico e imponente. Era um símbolo arrogante da Babilônia, do rei Nabucodonosor. Este era um dos 8 portões fortificados da antiga cidade. Eles o batizaram em homenagem a Istar, a popular deusa do amor. Como o que fora feito com os tijolos vitrificados do caminho processional, os arqueólogos alemães também enviaram esses tijolos vividamente coloridos aqui para Pergamon e reconstruíram este magnífico portão. O portão de Istar, renomado em todo o mundo, é um símbolo do inigualável poder e força da Babilônia. Por ele passaram os exércitos vitoriosos da poderosa Babilônia quando retornavam de conquistas distantes. O verdadeiro portão de Istar está em Berlim. Turistas podem ver na Babilônia uma réplica com a metade do tamanho. Na entrada deste sírio foi construído pelo governo iraquiano. Não muito distante do portão de Istar, Nabucodonosor construiu um magnífico palácio. Este palácio continha 4 grandes pátios cercados por muitos apartamentos e suítes. A sala do trono de Nabucodonosor dava diretamente para o sul do pátio central. O orgulhoso Nabucodonosor chamava seu palácio de a maravilha da humanidade, o centro da terra, a residência brilhante e a morada da majestade. Essa reconstrução moderna nos dá uma ligeira ideia de como era o palácio na época de Nabucodonosor. Tijolos modernos, gravados com o nome Saddam Hussein, estão em cima dos tijolos antigos que tinham a marca do rei Nabucodonosor. Os novos tijolos substituem os tijolos quebrados e pilhados que formavam a parte superior do antigo palácio. Com um pouco de imaginação, podemos voltar no tempo e entrar no palácio. Passar pela entrada principal, cruzar o pátio leste para um segundo pátio e então para o grande pátio central. Este pátio central que está sendo reconstruído é uma área aberta que mede 66 metros por 60. Por aqui, há 25 séculos passados, passaram dignatários visitantes, embaixadores estrangeiros, oficiais da corte, escravos e exilados. Um pouco ao sul do pátio central está a grande sala do trono de Nabucodonosor. Vamos ver como é por dentro. A sala do trono mede 56 metros por 18. Ela se compara em tamanho com a famosa Sala dos Espelhos em Versalhes, na França. Aqui, parcialmente afastada para dentro da parede, ficava o trono de Nabucodonosor. No Museu Pergamon de Berlim, há uma reconstrução de um friso de tijolo vitrificado das paredes da Sala do Trono. Ela nos dá uma ideia da magnificência da arquitetura e da decoração do Palácio Real em seus dias de glória. Que lugar ele deve ter sido? O efeito devia ser surpreendente. E aí está a questão. A obra pública de Nabucodonosor foi realizada para gravar a glória de Babilônia e de seus deuses na mente de todos. Ligeiramente a oeste do palácio, ao longo do rio Eufrates, estão os famosos Jardins Suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Diz-se que Nabucodonosor construiu o Jardim Suspenso, na verdade, um jardim em terraços para agradar sua esposa favorita.
Essa jovem rainha, desacostumada com o calor da baixa planície da Mesopotâmia, sentia a falta do frescor das montanhas e das florestas de sua terra natal. Muitos arqueólogos acreditavam que os jardins suspensos estariam situados perto do portão de Istar. E foi lá, no canto nordeste do palácio, perto do portão Istar, que o professor Caldwell havia descoberto uma estrutura incomum. Era uma cripta subterrânea consistindo de uma série de 14 cofres em arcas. Perto havia um poço singular com 3 vãos. Caldwell e outros arqueólogos concluíram que os cofres foram construídos para suportar um peso enorme, possivelmente as fundações para a construção dos jardins suspensos. Mas hoje em dia, muitos arqueólogos acreditam que as câmaras fechadas serviam como depósito e complexo administrativo. Os jardins, então, teriam, de forma mais lógica, sido construídos do outro lado do palácio, mais perto do rio. Imaginem o que era. A Babilônia estava em seu zênite. Suas muralhas altas mostravam brasões com os símbolos coloridos de um grande império. Babilônia era impressionante, mas também era notória por sua decadência e por sua sensualidade. Afastada do verdadeiro Deus, viciada ao comércio e à idolatria, a decadência mora e a corrupção em Babilônia chegaram a um tal nível que ela se tornou conhecida como o Poço do Vício. Essa seria uma distinção e tanto, principalmente com o clima licencioso que dominava o antigo Oriente Próximo. Novamente vemos a Babilônia como um símbolo de tudo que é oposto aos caminhos de Deus. Obcecado por seus prazeres malévolos e repleto de orgulho por seus grandes feitos, o povo da Babilônia, assim como seu rei, se encaminharam para o seu dia de ajuste de contas. É fácil ver como as pessoas podiam ser seduzidas pela riqueza, poder e pela visível sensualidade da Babilônia de Nabucodonosor. Através da riqueza e das atrações comerciais da Babilônia, o povo do Antigo Oriente Próximo era atraído a servir aos deuses da Babilônia, Merodach e Istar. Como veremos a seguir, a cidade da Babilônia, conforme descrita no livro do Apocalipse, também é uma mistura de idolatria e poder comercial. Outro marco dominante da Babilônia de Nabucodonosor era uma torre de 7 estágios ou um zigurat. Esta grande edificação julga-se ter sido construída no local da Torre de Babel original, feita por Nimrod. O zigurat estava localizado a cerca de 800 metros ao sul do Palácio Real. Com quase 100 metros de altura, tinha mais ou menos a mesma altura que a Estátua da Liberdade no porto de Nova York. Os babilônios a chamavam de Etemenanque, a casa da fundação dos céus e da terra. Ela possuía em seu topo um templo coberto com tijolos brilhantes azuis. Nabucodonosor se gabava. Eu ergui o pináculo da torre de estágios para que seu topo rivalize com os céus. A atitude de Nimrod estava viva e presente. Nada mais resta do zigurat hoje em dia, somente os resquícios de tijolos de sua base. A torre foi há muito tempo pilhada em seus tijolos e agora é simplesmente um buraco no chão. Oposto ao zigurat havia um enorme templo, o Templo de Merodach. Ele abrigava uma grande estátua de Merodach que diz-se era feita com 22 toneladas de ouro. Ele era comumente chamado de Bel, significando Senhor. Do relicário de Merodach, Nabucodonosor espalhou o conhecimento de Bel através do Antigo Oriente Próximo. Este é um dos motivos pelo qual o profeta Jeremias cita Merodach numa profecia que predizia a queda da Babilônia. Jeremias 52. A Babilônia será tomada, Bel está confundido e Merodach abatido. Cobertas de vergonha estão as suas imagens e seus ídolos tremem de terror. Porque do norte subiu contra ela uma nação que tornará deserta a sua terra e não haverá quem nela habite. Assim, os homens como os animais fugiram e se foram. A Babilônia parecia inexpugnável. Seu poder e sua riqueza dominavam o Antigo Oriente Próximo, mas igualmente sua crueldade e sua luxuriante idolatria. Como vimos na Torre de Babel, Deus não tolera para sempre o orgulho e a arrogância dos humanos. Em sua piedade, Deus tentou avisar Nabucodonosor. O rei começou a ter sonhos perturbadores, mas eram sonhos de aviso do próprio Deus Criador. Nabucodonosor não sabia o que estava acontecendo, nem ninguém em sua corte, a não ser uma pessoa, um jovem judeu cativo, um homem de Deus chamado Daniel. Babilônia, passado, presente e futuro.
Nabucodonosor construiu o maior império do Antigo Oriente Próximo. Como general, ele era invencível. E também era um regente astuto. Quando os exércitos do rei haviam levado Daniel e outros proeminentes cidadãos de Jerusalém para a Babilônia, Daniel foi colocado na própria corte de Nabucodonosor. Os reis antigos, com frequência, escolhiam estrangeiros para preencher postos chaves, porque eles não eram uma ameaça ao trono, o que alguém de sua própria identidade étnica ou nacional poderia ser. Então, eles usavam um estrangeiro, como um judeu, porque usavam sua habilidade e, ao mesmo tempo, não se sentiam ameaçados por tal indivíduo. Dentre esse grupo seleto, Daniel e seus 3 companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego, embora eles fossem cativos, permaneceram leais ao verdadeiro Deus, ao Deus de Israel. Suas experiências em resistir ao materialismo e à idolatria estão entre as melhores histórias conhecidas da Bíblia. Quando os 3 amigos de Daniel se recusaram a adorar uma estátua de ouro que Nabucodonosor havia colocado, o rei, envaidecido, os condenou à famosa fornalha ardente. Daniel 3, 19 e 25. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto de seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse a seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. E ele tornou e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Para ganhar vantagem, Nabucodonosor chamou Sadraque, Mesaque e Abednego para ficarem ao seu lado. O fogo não havia feito mal a seus corpos, nem eles cheiravam a fumaça. Numa reviravolta surpreendente, Nabucodonosor louvou o Deus que enviou seu anjo para salvá-los e os promoveu a altas posições em seu reino. A relação entre Daniel e Nabucodonosor era de fato estranha. De um lado havia Nabucodonosor, rei pagão do mundo conhecido, cujos feitos ousados se baseavam na força militar e no trabalho escravo. Do outro, um jovem escravo judeu, trazido de sua terra natal para a Babilônia. Um servo do verdadeiro Deus e, apesar disso, leal a seu rei. Nabucodonosor é apresentado como sendo, pelo menos no livro de Daniel, relativamente simpático ao Deus de Israel e ao Deus de Daniel. Mas dizer que Nabucodonosor era alguém que havia colocado sua fé no Deus de Israel e de Daniel, eu diria que não. Esses reis antigos eram grandes políticos e eles tomavam decisões a esse respeito que eram tomadas, eles achavam, a seu próprio favor. Foi quando Daniel se encontrava preso na Babilônia que ele e o rei começaram a ter sonhos perturbadores e visões. Deus estaria fornecendo aos dois uma visão do futuro. O 2º capítulo do livro de Daniel registra um sonho particularmente perturbador de Nabucodonosor. Daniel o descreve. Daniel 2, 32 e 35. Tu, ó reis, estava vendo, e eis que aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze. As pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de barro e ferro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Não